Galisteu maceta ao vivo, o Sasha teve segredo revelado e a madrugada rendeu muita treta. Formação de roça foi o caos. Vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação, tudo que rolou na formação de roça de ontem. E claro, as tretas da madrugada você vai ficar sabendo agora, tintim por tintim em ordem cronológica. Então já deixa seu dedo no like porque ele é super importante, fácil da diferença. E ó, aquela nossa meta babado de 6.000 likes para este vídeo. Lembrando que tem live meio-dia e 5h30 da tarde com todas as novidades e muito mais, porque hoje o dia vai render. Tem prova de fazendeiro hoje à noite. Já me conta quem você quer que volte fazendeira. Flora, Vanessa ou Luana? Uma roça só de mulheres. E é claro que a casa da Gisele caiu, né? Isso a gente já esperava que fosse acontecer e eu vou te contar todos os detalhes nesta quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024. Então vamos lá, começando falando sobre o Albert. Errei, fui moleque, confesso. Por quê? O outro poder do Albert era um poder de imunidade. E aí, minha gente, eu achei que o Albert, que ele não ia, sabe? Eu achei que o Albert não ia querer imunidade. Que ele ia querer dar nome aos bois, indicar pessoas e tal, mas pelo visto, tá? Ele realmente quis a imunidade. E mais, uma coisa bem importante que a gente tem que falar sobre a formação de roça de ontem é que finalmente foi sem interrupções, tá? Os peões foram diretos nos votos, pela primeira vez não precisou ficar interrompendo, foi muito bom. Bom, como te disse, o Albert então ficou com o poder branco, onde tinha que escolher entre imunidade e 10.000 reais, e ele escolheu ficar imune à roça, tá? E aí a Flor recebeu o poder laranja dele, escolhendo 3 pessoas para votação cara a cara, e ela escolheu o Sidney, a Babi e a Flora. E é claro que isso ia render, né? Principalmente com a Flora. Com o Sidney teve o lance da baia, com a Babi ela já tretou várias vezes, mas com a Flora isso rendeu polêmica depois, e é claro que eu vou te contar. Bom, antes da votação cara a cara começar, a Galisteu já chegou macetando ao vivo, tá? Macetando da casa inteira, porque pediu pra galera não ficar magoado com as falas dela no meio do voto, porque eles falaram algumas coisas e a Galisteu quis esclarecer. Aí a Galisteu disse, às vezes quando vocês estão falando eu fico ok, entendemos, não tô cortando a fala de ninguém não, minha intenção é ajudar a conduzir o raciocínio de cada um e controlar o tempo do programa ao vivo, tá? Vamos combinar isso sempre pra não ter mágoa depois. Bom, foi a vez então do Sasha indicar, né? Como eu te disse, então, o Albert fica com a imunidade e dá pra Flor o outro poder, e ela indica Sidney, Babi e Flora, e aí é a vez do Sasha indicar, e como a gente já sabia muito bem, ele acabou indicando a Gisele, né? E aí, minha gente, o Sasha indicou, e aí ele deu aquela toda a justificativa dele, ele disse que não precisa lembrar todas as vezes que ela inventou mentiras pra acusar ele, injustamente de ser machista, tóxico e agressor de mulheres. Ele disse que na formação de roça da semana passada, ela disse, né, que ela articulou votos no Gui, porque se fosse votada, teria medo de puxar da baia. No dia da eliminação, achando que o Gui fosse sair, falou que não era pra ele, porque tinha coração bom e era civilizado. Ele ainda disse, na justificativa de voto dela, ela começou a inventar um monte de mentiras sobre mim. Falou sobre minhas roupas, minha situação financeira e da situação financeira da minha família. No dia que eu fui fazer o lixo, ela falou que era pra jogar minha mãe no lixo. Gostaria que o público tirasse ela pra mostrar que aqui sim é lugar de quem tem coração bom e de quem joga limpo. O lugar de quem joga sujo é lá fora, tá? Em seguida, a Gisele começou a explicar toda a história do ombro dela saindo do lugar pra depois citar o fato de que o Sasha se recusou a ajudar ela no lixo de manhã, né, de ontem, como a gente falou que isso obviamente ela traria à tona ali no ao vivo. E a Galisteu obviamente fez algumas interrupções e colocou a Gisele no lugar dela, tá? E aí a Gisele disse assim, ó, na delegação das tarefas ele falou, vou colocar a Gisele no lixo, e eu coloco a sua mãe, pra mãe dele fazer o lixo, tirar os cocô do banheiro dele, isso que eu quis dizer, mas como ele não entendeu isso, eu quero pedir desculpas pra mãe dele e pra ele se ele entendeu da forma errada, foi pra fazer o lixo, não pra jogar ela numa lixeira, ele é tão maldoso, pré-sal, era só descer as escadas com o lixo, eu iria colocar com a minha mão esquerda, que era, né, onde era cada coleta. Ele foi lá, avisou a produção que não ia fazer isso por mim, porque ele é desumano. E aí que a Galisteu maceta a Gisele ao vivo, tá? E aí a Galisteu expôs que a Gisele passou sim pelo atendimento médico e que ela estava apta para seguir com o trato.
que ela podia ter feito, ela que se recusou. Aí a Gisele rebateu dizendo que ela podia escolher ficar com a tipoia, né, perdendo a chance de competir a prova do fazendeiro, ou sentir essa dor muscular e seguir em frente. E aí a Galisteu disse que caso Gisele sentisse a necessidade de outro atendimento, ela seria reavaliada. E aí a Galisteu falou, deixa eu tirar uma dúvida da sua cabeça de outros peões. Nenhum pedido, nem mesmo do fazendeiro, influencia na decisão da nossa equipe médica. E o Sacha, eu nem pedi pro programa se posicionar se ela estava apta. Aí a Gisele disse que optou por seguir com um trato com uma mão só para não perder a chance de fazer a prova do fazendeiro, uma vez que ela já imaginava que ia estar na roça, tá? E aí a Galisteu reforçou que o Sacha não teve nenhuma interferência na decisão da equipe médica, né, e da própria Gisele. Ou seja, macetou ela ao vivo e mostrou para ela que quem tava fazendo o corpo mole era ela, tava se fazendo de vítima, sim. Lembrando que ontem a gente debochou bastante da tipoia. Hoje de manhã tá com a tipoia? Fica aí o questionamento, te digo no meio-dia, tá? Bom, aí a votação rendeu, porque depois de ter sido colocada à disposição para voto cara a cara ali pelo poder do Lampião, a Flora disse que ficou surpresa com essa escolha da Flor, tá? Visto que elas estavam muito próximas nos últimos dias. E quando foi votada pelo Gui, a Flora justificou que toda a história que ela se envolveu em relação a ele, da movimentação de votos e tudo mais, não passou de um mal-entendido e que as pessoas insistiram no detalhe dela ter conversado com a casa inteira e acusar ela de mentirosa. E a casa tá certa, porque ela conversou com a casa inteira e ela foi mentirosa sim. Ela que tá dizendo que não, tá? E aí, em seguida, o Yuri votou na Babi, dizendo tudo que pensa de negativo sobre ela também. A Babi não deixou barato, rebateu a justificativa dele e disse assim, ó, ele se esconde atrás do Sacha, na verdade ele não tem jogo e vive o jogo do amigo dele. Eu só vejo ele falar do amigo e nunca dele próprio. Eu também tenho muita mágoa porque eu, Fernanda e Isaac, vivíamos sendo massacrados. Pra mim é recíproco, é verdade e meus companheiros podem confirmar isso desde o início do jogo, tá? A Luana também votou na Babi, dizendo que ela teve uma fala sugestiva muito ruim a respeito dela durante as gravações que ela tiveram na hora do faro, tá? E aí a Luana então disse que ela tem inúmeros motivos, mas que vai citar um específico, que teve essa fala sugestiva em relação a ela, que tava no embate e que ela falou o seguinte, tá falando assim comigo porque eu tenho celulite e meu peito não é tão duro. Achei tão delicado porque estamos comentando sobre essa pressão imposta pela sociedade dos corpos das mulheres. A gente que trabalha com rede social enfrenta críticas todos os dias, a gente conversou que mesmo com inúmeras cirurgias o psicológico tá afetado, ela deveria ter um pouco mais de responsabilidade. Daí a Babi acaba se defendendo, tá, dizendo que só falou aquilo ali depois da Luana ter feito comentários a respeito do corpo do Zelov, do próprio grupo dela, né, tentando se colocar como gostosona e por ter falado do Zelov, a quem ela falou que ele tinha bucho quebrado e mal acanhado. O que é mal acanhado? Se você souber, me conta nos comentários, por favor, tá? Aí a Luana deu a tréplica, disse que só falou do corpo do Zelov depois dele ter tentado zoar as olheiras do Sacha. Ou seja, cada um defendendo o seu chefe. Basicamente foi isso, né? Bom, aí então a gente tem aí o Yuri e a Babi que brigaram ali porque ele votou nela, tá? E aí também a Luana com a Babi falando a respeito disso. Pois bem, foi a vez do Juninho, que passou a maior vergonha nacional. Não sabemos o que Juninho está fazendo na Fazenda 16, foi a maior vaga jogada fora, é um dos maiores plantas da história do programa, a maior planta da Fazenda 16. O Juninho disse que gostaria de votar em branco na roça de ontem. Há quem diga que foi brincadeira, mas brincadeira ou não, a formação de roça é sério, alguém vai sair. Não é hora pra brincar, não tem espaço pra esse tipo de brincadeira, tá? E obviamente a Galisteu também ficou pistola e disse o seguinte, não existe voto em branco na Fazenda, tá? Gente, onde é que o Carelli arrumou isso daí? Na sequência ele acabou votando na Flora. Pois bem, roça formada, tá? Com 9 votos, então a Flora caiu no banquinho ali da roça, se juntou a Gisele, que tinha sido indicada pelo fazendeiro, e segundo a roceira, a Flora decidiu puxar a Vanessa pra roça, tá? E aí deixou a Vanessa estressadíssima. E aí tem todo um rolê envolvendo o porquê que a Flora puxou a Vanessa e a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero saber se você já macetou seu dedo no like. Pô, resuminho compacto, completo pra você. Você gostou da justificativa do Sacha? Me conta aqui nos comentários. Você gostou dessa formação de roça? O que achou do Juninho? Me conta aí, tá? E já fala quem que você quer que volte fazendeira. Lembrando que a Gisele foi vetada, então a gente tem Flora, Vanessa e Luana, tá? Essa roça só de mulheres. Pois bem, aí a Vanessa ficou pistola porque foi puxada pela Flora e disse, achei bem incoerente essa puxada, porque ela se diz do nosso grupo, sendo que tem 2 pessoas do grupo adversário na baia que ela podia ter puxado. E a Flora, quero puxar a Vanessa porque ela falou que tem medo de prova e é mais confortável pra mim.
E aí a Vanessa, vamos ver amanhã então. E a Flora, então, vamos embora, quero ver se você tá com tesão pra essa prova. E a Vanessa, ainda bem que eu vou com você, porque eu tenho mais chances de ficar. E a Flora, vai que você volta fazendeira, né? E a Vanessa, você tá na minha mira. Bom, no Resta 1, a Luana acabou sobrando depois do Gui ter que decidir entre ela e o Yuri. Obviamente, ele escolheu o Yuri, a gente sabe da amizade deles, a Luana também super entendeu, disse que tava tudo certo, porque, enfim, ela sabe que foi acolhida depois, agradeceu esse acolhimento, então não teve problema nenhum, ela tava super bem, tá? E aí, obviamente, a Luana decidiu vetar, então, a Gisele da prova do fazendeiro, tá? Como te falei, a prova de hoje vai ser disputada, então, por Flora, Luana e Vanessa. Quem será que vai votar? Me conta porque eu quero saber. Bom, Roça terminou e aí é claro que ia render essa decisão da Flor de ter colocado a Flora para votação cara a cara, tá? E aí elas se desentenderam porque a Flor, então, faz essa escolha, né, sendo ali as únicas 3 opções, e aí a Flora começa a acusar a Flor, então, de ter sido falsa, dizendo que foi, né, só que a Flor fala o seguinte, não, eu não fui falsa, eu fui estratégica, e ela disse que vai resolver isso com um VAR daqueles na edição de hoje, tá? Aí a Flora falou o seguinte, eu achei que eu podia confiar em você, mas você é falsa. E aí a Flor falando, né? Flor, achei que podia confiar em você. Você falou em nome de Deus comigo. E a Flor, não vem mentir e pôr Deus no negócio. Eu falei, você não é a minha opção de voto e não, a não ser que seja pra me defender. E a Flora, você me botou pra ser votado. O que você é? Falsa, você não sustenta nada. E a Flora, eu tô jogando e me defendendo, Flora. E a Flora, eu tô de boa com todo mundo. Eu só tô pistola com você porque você é falsa. A Flor já tinha comentado isso com o Albert, tá? Esse embate das duas já estava meio próximo de acontecer, desde a primeira semana que teve toda aquela briga, né? E aí no quarto, a Flora então questionou o motivo da Flor ter decidido colocar ela à disposição na votação, né? A Flor se negou a responder, dizendo que foi só estratégia. E aí a Flor, eu não posso falar, pode duvidar, pode chamar de falsa, porque o Brasil tá ouvindo tudo. E a Flor, eu confiei na sua palavra não vale, então tá tudo bem. E aí a Flor, pode duvidar, o Brasil sabe como começou a estratégia e eu não vou entregar o jogo. E a Flora, deve ser uma estratégia do Albert, depois eu converso com ele. Bom, daí foi a vez da Flora e da Vanessa, então, discutirem, né? Porque a Vanessa também não gostou de ter sido puxada pela Flora da baia, né? Depois que ela faz essa puxada, então, porque segundo a Vanessa, a Flora foi extremamente falsa nessa movimentação dela, porque falava pelo todos os cantos que estava participando do grupo e acaba puxando ela, né? E aí a Flora falou, se mete na sua vida, meu amor. E a Vanessa, falsa, trapaceira, traidora, falsa, falou sim sobre voto e falou sim comigo. E a Flora, Nessa, tu não sabe nem falar, tu mia. E a Vanessa, se eu sair pra essa pessoa, pelo amor de Deus, ela mente na cara dura. Bom, quem achou que a Gisele e o Sasha não iam brigar, também entendeu errado, tá? E aí a Gisele, minha gente, foi pra cima com tudo pro Sasha, tá? Por quê? Eles discutiram sobre a história do trato do lixo que aconteceu bastante na segunda-feira. E a Gisele, você nunca carregou, no caso, o peso. Eu, Sasha, já carreguei muito mais. Não sou patricinha que nem você, sou trabalhador. E ela, eu não sou patricinha, eu sou de uma fazenda igual a essa. E ele, você tem fazenda? Você é fazendeira? E ele, isso aqui é uma chácara. Tem uma vaca, um boi e isso é chácara. Vê a renda que isso dá. Yuri fez uma gentileza. Yuri, você pode descer pra mim? Ele desceu porque quis. O que você fez foi desumano. Você quis me tirar do jogo, o Brasil viu que o meu ombro saiu e foi assustador. E ele, se tivesse saído, você tava com uma tipóia. Você tá aí fazendo cena. E como você tá apta pra fazer a prova do fazendeiro, né? E aí, ela começou a gritar, chamar o Sasha de desumano. Desumano, você é desumano. Porque é desumano. Bom, e aí foi a vez do Sidney também acabar discutindo com o Sasha. Eles também tiveram essa briga e também acabaram discutindo. E o motivo foi o seguinte, tá? Depois de escutar o Sasha dizendo que começou a cuidar da vaca por 5 dias, ele foi se defender dizendo que, né, que o Sasha tava acusando ele de cuidar da vaca sempre na base da reclamação e chamando a vaca de desgraçada. Essa história do Sidney contar e falar que o Sasha tá chamando a Mimosa de desgraçada, isso tá rolando desde ontem. Porque foi a Vanessa que contou pra ele na casinha da árvore, tá? E aí o Sasha falou, eu tô fazendo a vaca pro Sidney tem 5 dias. E o Sidney não é pro Sidney, e o Sasha no teu lugar. E ele, pra mim não, fala direito português porque você conhece essa língua. Tá fazendo nada no meu lugar não, quis me ferrar e tá fazendo porque é obrigado. Daí o Sasha disse que ele não tá fazendo porque é obrigado, que isso seria a obrigação da Nessa, que ele tá fazendo porque ele quer e porque ele tá adorando.
Só que pouco antes do programa conversar, a Vanessa então conta na casinha da árvore que escutou o Sasha chamando a Mimosa, que é a vaca, de desgraçada durante o trato. Quando ela tava ali fazendo cocô e tal, e tava fazendo aquela confusão toda ali na hora da ordenha, tá? E aí o Sidney cita isso durante essa briga que teve com o Sasha, e o Sasha nega que tenha falado. E aí ele, eu vejo você falando que a vaca é uma desgraçada, que é um saco. E o Sasha, hã? Desgraçada? E o Sidney chegou nos meus ouvidos que você chamou a vaca de desgraçada. E aí o Sasha, eu chamei ela de Thalita em referência a uma amiga minha. E aí depois, o Sidney vai conversar com a Vanessa e vai falar sobre essa história. E eu já vou te contar o desfecho também, tá? Pois bem, aí a Flora continua sendo dissimulada e mentindo que nem sente, tá? Porque ela pisou na bola ali com as próprias aliadas, porque durante o intervalo o pessoal disse pra Flora puxar a Luana da roça, pra que eles conseguissem completar a estratégia por parte deles, só que não deu, né? A Flora decidiu puxar a Vanessa pra baia sobre o pretexto dela ser ruim de prova. Então essa é a justificativa da Flora. Só que tem um babado e tem um detalhe dessa história que eu vou te contar, você pera aí. Aí a Flora, sério, Gisele, me perdoa. E a Gisele, não, Flora, você me colocou num buraco. E a Flora, mas foi sem pensar, cara. E a Gisele, não, o Fernando te avisou. E a Flora, eu não entendi, eu juro que não entendi. Aí a Gisele, o Fernando explicou que era pra puxar a Luana. Já é a segunda vez que você come mosca. E a Flora, eu não pensei, eu pensei em puxar a Nessa porque ela tem medo de prova. Eu não entendi o que o Fernando falou. E aí a Flora falou, olha, de verdade, de alma. E a Gisele, é isso aí, os furacões estão acostumados. É isso aí, sem dormir, parar o Brasil. Aí na sala, a Vanessa seguiu muito indignada com a Flora, tá? Ela disse que já sentia que não dava pra confiar na Flora, e errada ela não tá. E a Vanessa falou, depois vem falar que entendeu errado o que o Fernando falou. Ah, como se o Fernando mandasse nela. E a Babi, é um pouco óbvio, você não precisa perguntar, só tem duas opções. E a Vanessa, ela fala, nosso grupo, ela vai puxar alguém do próprio grupo? Não tem sentido, tá? Aí o Sidney, mas também sempre foi dito que não dava pra você confiar. E a Vanessa, por isso que eu tava tentando aquela movimentação que eu te falei. Mas me deixa indignada do mesmo jeito, porque ela fica falando de grupo. E é aí, minha gente, que vem o babado. Por quê? Um ponto que a gente pode levantar sobre essa questão da Flora é que antes dela cair na roça, o Yuri e a Luana comentaram no intervalo que estavam torcendo por ela e que iam puxar mutirão pra ela a favor dela. Será que a Flora puxou a Vanessa por estar recebendo apoio de quem ela considera que pode ser favorito? Não sei. Pode ser. Bom, aí, como ela botou a culpa no Fernando, eles dois foram conversar depois, tá? E aí, a Flora tava tentando limpar a barra dela, pra tentar limpar a barra dela, a Flora teve a cara de pau de pedir pro Fernando dizer pro grupinho que ela não teve culpa e que não escutou o que ele tinha sugerido durante a roça. E aí o Fernando, vou sondar o que tá acontecendo. E assim, ó, eu quero que você que falou comigo deixe claro. Gente, acho que ela realmente não entendeu, não tinha por que eu fazer isso. A Nessa é a única que eu não tenho que entender, mas o restante... Aí o Fernando disse outra coisa. Quem tem que ficar bravo é a Nessa, não eles. E ela, exatamente, que juntou a Nessa, a Gisele, a Babi. E aí o Fernando, tá, mas por que a Gisele tá brava? E a Flora, porque eu botei ela no buraco, sou eu essa responsável. E o Fernando, então tá, né? Nem o Fernando caiu nessa. Pois bem, aí o grupão se reúne então ali na casinha da árvore pra comentar e repercutir essa formação de roça. Logo no início da conversa, a Babi já deixa claro que não vai mais ajudar ninguém na prova de fogo, porque tá correndo o risco de acabar ajudando outra pessoa e até mesmo cair na baia, né, e consequentemente na roça. Já o Sidney contou que na discussão que ele trouxe ali com o Sidney na sala, ele trouxe à tona a história da vaca que a Vanessa contou sobre chamar a Mimosa de desgraçada, e aí a Vanessa dá uma remendada. Ela diz assim, ó, não é que ele falou que a vaca é desgraçada, mas quando ela começa a cagar no meio do trem, ele fala, desgraçada. Aí o Sidney, Vanessa, é ou não é, né? Pra mim é. E eu falei, bom, Sasha, eu ouvi isso e não tava lá. Se você fala que não, tá gravado, tá? E foi lembrar que o Sidney em nenhum momento falou que foi a Vanessa. Bom, o papo seguiu, o Sidney comentou que tava enojado de escutar tantas mentiras e falácias do grupo inteiro ali na roça, também pela casa. A Babi então comentou que a estratégia do grupinho deu certo em relação ao Sasha, porque além dele ter ficado de escanteio nas justificativas do grupinho, também cansou de se intrometer nas falas das pessoas, tá? Porque eles tinham falado em deixar o Sasha um pouco de lado. Eu achei que eles não iam conseguir fazer isso, porque toda a formação de roça acaba sendo sobre o Sasha. E ele sendo do fazendeiro, muitos deles estavam falando que iam falar a respeito dele, mas acabaram desistindo, tá? O Sidney também comentou que o problema com o Sasha nem é mais uma questão de jogo, mas uma questão pessoal, depois dele deixar muito claro que queria que ele se ferrasse pelo caso ali do trato, tá? Bom,
Eu acho que essa história do Sidney e do Sasha tem uma história mal contada aí. Eu acho que tem um negócio, você não acha? Me conta, eu acho. Bom, aí foi a vez da Gisele revelar uma artimanha, tá? Ela comentou que não sabe o que será do mês restante na fazenda sem a presença dela dentro da casa. Ah, tá bom então, Gisele. Aí ela disse assim, ó, qual vai ser a graça dessa casa sem mim? Nenhuma, vai ficar vazia, não durmo, fico rodando, atento um, atento o outro, falo baixaria, entendeu? Acho sinceramente que ela me colocou de propósito pra não fazer a prova porque tem um boato na casa que eu sou boa de prova. E ela pensou, vai ser a Vanessa Luana, vai vetar a Gisele, e é isso, foi o que ela pensou. E a Vanessa pensou só nela. E a Babi e a Luana não colocaria ela na roça, porque elas são próximas. Ela troca ideia com a Luana e ela pergunta, Luana, esse vestido tá bonito? Ela não tá santa, não. Elas falando da Flora claramente, tá? Aí eles falaram, então, sobre a questão do Sasha. A Gisele fala, o Sasha é desumano, ele quis ferrar minha saúde, a saúde do Sidney, ele é pré-sal, baixo e subterrâneo. Ele colocou o Sidney na vaca como punição e bicho não é punição. Eu acho que é. Apesar de ter que cuidar do bicho igual. Eu mandaria o meu inimigo pra fazer bicho. O que você faria? Me conta, tá? E aí ele falou assim, ó, ele odeia estar aqui, xingou a vaca de desgraçada, falou que a Flora ela era limitada. E o Gilson pela condição física dela. E a Babi xingar a vaca, agora a gente entende por que tem dia que a menina da vaca tá atacada. Ela tem toda a razão. Bom, ela ainda disse que tem uma dinâmica de premiação pros fãs que mais se dedicarem a votar nela na R7. E ela disse assim, ó, deixa eu falar uma coisa, qual a graça desse jogo sem mim? Eu sou uma participante completa, quem vai brigar com o homem? No caso, o Sasha, né? E aí a Gisele também falou ali dos furacões. Os furacões são um cão, eles dão aula de como votar, é modo F5. Sabe que o modo F5, furacão não tem 3 níveis e o nível F5. Eu tenho vários prêmios para quem votar mais, para os grupos que votarem mais. É uma quadrilha muito bem organizada, é outro nível os furacões. Só que se eu estiver indo mal, eles são os primeiros a me tirar, tá? Ou seja, vai botar a culpa nos furacão. Fiquei é por causa dos furacão. Saí é por causa dos furacão também. Pois bem, e aí a Flora então revela um segredo pro Sasha, tá? Na madrugada, enquanto tava conversando com o Sasha no quarto sobre a formação de roça, a Flora disse pra ele que a Vanessa contou que o fazendeiro disse que ela tinha limitações quanto ao trato da vaca. Ele reagiu dizendo que não teve essa fala e ainda pediu pra trazer o VAR. Ih, Sasha, mas é que você falou, né? Falou que ela era um pouco limitada mesmo. E aí a Flora, Sasha, eu vou aproveitar que a gente tá falando, a Nessa veio falar que você falou que eu era limitada. E o Sasha, hã? Sasha também, né? Que ele sabe que essa história já tá rolando tem um tempo já. E a Flora, falou que você não me botou na vaca porque eu sou limitada. E que não botou a Babi porque não queria olhar na cara dela. Que não queria olhar na minha cara porque eu era limitada. Que tipo de limitação que eu tenho? É porque eu sou gorda? E ele, não senhora, quando a Nessa me perguntou por que eu não te botei na vaca, eu falei, não quero botar a Flora agora porque não tô querendo olhar pra cara dela. E a Flora, ela falou que não queria olhar na minha cara e que eu tinha limitações. E o Sasha não, puxa o VAR. No primeiro dia ela desceu toda maquiada, era pós-festa, tava zonza. Falei que não queria a Flora nem Babi com o mesmo argumento de que nem queria olhar na cara dela. Ele até fala isso, tá? Só que ele também falou que ela era limitada. Aí eles seguiram comentando sobre a fala do Sasha, né, que a Vanessa levou até a Flora sobre ser limitada, e a Flora falou. Aí veio essa história de que eu era limitada, eu fiquei pistola, eu fiquei mal. Eu ia falar, aí ela pediu pra não falar. Primeiro que ela falou que eu podia falar e botar pra frente. Aí quando viu que tava na baia, pediu pra não falar, porque um de vocês podia puxar ela por causa do Sasha. Aí eu falei, tudo bem, depois eu falo com ele. Aí o Gui falou, quem confia na Nessa, eu vou até aplaudir, porque pra confiar nela, tem que ter coragem. Bom, e aí a gente teve pra finalizar o Sidney fazendo o quê? Falando do Sasha. Dizendo que vai votar nele pra sempre. Eu não vou nem ler o que ele falou, porque ninguém aguenta mais. É isso. Ó, tô de volta meio-dia. Pra te contar os babados, pra te falar hoje de manhã. Yuri tava fazendo o trato da vaca, tem babado também. Então cola aqui que eu te espero ao vivo, meio-dia e hoje, 5h30 da tarde também. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.